Em relação a Leixões, é aquilo que eu falei para vocês, o Flamengo emprestou o Noga em janeiro, o Noga para o Leixões, e agora o Defensor retornou ao Brasil após o vínculo, mas agora está só esperando a definição para voltar em definitivo para o Leixões de Portugal. O Verton está lá também, foi contratado por 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais, e o Flamengo manterá 30%, né, de uma futura venda. O Diegão chegou até a negociação super avançada e foi para o Paços de Ferreira, como a gente colocou aí. A relação do clube, no entanto, começou em 2020, com 2 negociações: o volante Matheus Alves e o atacante Wendel, que foi o herói do título da Copinha de 2018. Ambos foram vendidos aos Leixões, com o Flamengo mantendo 50% da posse em cada um desses jogadores. Muito legal, né? Aí eu convido até vocês a entrarem depois no Globoesporte.com, que tem uma matéria lá da redação do GE, diretamente de Matosinhos, em Portugal. Não é Matosinhos aqui em Minas Gerais, não, perto aí de Capim Branco, não. Matosinhos, em Portugal, é onde fica, né, o Leixões, time da segunda divisão portuguesa que negocia a parceria com o Flamengo. Aí eu te pergunto, se o time é da segunda divisão, certamente não foi a queda do Tondela que justificou o não avanço. O time caiu, não pega. O time já tá lá embaixo, então vamos. Entendeu? Então, amigo, eu confesso que não vejo como esse o motivo. Sabe qual é o motivo que eu vejo? Migué. Para mim, o Flamengo não pensa e não vai comprar time da Europa ou negociar porcentagem ou negociar uma parceria tão cedo. Porque eu confesso para você, Rafa, que quando a galera chama isso de cortina de fumaça, eu penso igual. Você está numa época de eleição, agora esse assunto reaquece, esse assunto é requentado. O Flamengo joga um assunto dentro do micro-ondas. Por quê? Porque é um assunto que joga o Flamengo de novo na mídia, tanto nacional quanto internacional. Lá em Portugal, por exemplo, lá em Matosinhos, né? Ali, quando se fala de eleições, esse assunto pode estar correndo por lá nesse exato momento. Seria uma parceria inédita no futebol, né? Principalmente no futebol brasileiro, assim, de você ver o Flamengo estando lá praticamente na Europa, né? O Flamengo participando na Europa. A gente sabe que tem outros clubes que têm uma parceria muito, 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 muito mais indireta, né? Por exemplo, o Cruzeiro e o Mônaco da França, eles têm uma parceria muito, muito pequena, mas é uma parceria. Então, assim, seria uma coisa mais oficial que ainda não tem outro clube do Brasil que faça, né? Diferente, por exemplo, Botafogo. Botafogo, o dono é dono de 2 clubes. Não vejo isso como uma parceria, eu vejo isso como uma forma desse cara tirar de uma mão para botar na outra. É o Chaves vendendo churros, né? Então, sinceramente, eu acho que o Flamengo não vai andar nisso aí, mas eu confesso que eu gostaria que o Flamengo andasse, porque seria muito legal, né? Principalmente se fosse numa parceria onde você conseguisse alterar algumas coisas, que é onde eu acho que mora a impossibilidade. Alterar o nome do Leixões, entendeu? Para alguma coisa Flamengo em Portugal, alguma coisa relacionada a isso, mudar cores, tentar mudar o emblema, isso praticamente acabaria com uma equipe em Portugal. Eu acho isso impossível de acontecer. Acho isso impossível de acontecer. Mas seria, para mim, o formato mais legal. E agora, não acho que vai acontecer, não, Rafa. E outra, é um assunto que o do Tondela acabou e ninguém percebeu que o assunto acabou. Fomos voltar hoje a lembrar do Tondela. E agora vem com o papo do Leixões só por conta de uma parceria aí, visando uma possibilidade desde que jogadores foram negociados com o clube português. E aí, Rafa? Queria saber a sua opinião em relação ao seguinte: o Flamengo está num ano agora eleitoral, aonde se fala em janela de transferências, e até agora nada. Se fala de compra de terreno, e até agora nada, até porque é dia 31 o leilão. Se fala de montar um estádio, mas ainda não está na hora. Ou seja, será que dá para abraçar o mundo com o tamanho do braço do Flamengo? Vamos lá, Arthur, eu acho que a gente precisa controlar um pouco essa ansiedade, galera. Vamos lá. O que eu acho que a gente precisa aprender a diferenciar é o seguinte: o que é uma cortina de fumaça, algo falso, que serve para induzir a atenção das pessoas enquanto coisas ruins acontecem, e o que é ter projetos reais e utilizá-los com finalidades políticas. Isso é diferente. Por exemplo, o estádio, né, a compra do terreno do gasômetro. Toda hora eu vi alguém falando, isso é cortina de fumaça, isso é conversa fiada, isso não existe.
Pois bem, foi lançado um edital que é totalmente moldado para o Flamengo. Haverá um leilão. Então, o estádio em si, ele acabou sendo bom politicamente para a diretoria. E aí, eu quero que vocês entendam uma coisa, galera. É lógico que uma notícia falsa de um estádio, ou a notícia falsa da compra de um clube no exterior, ela pode ter um efeito imediato, benéfico para a diretoria. Mas depois de pouquíssimo tempo, esse efeito afunda. Esse efeito se vira até contra o próprio clube. Porque aí vocês vão chegar e escrever aqui no chat, com razão. Aí, ó, falou de Tondela, não tem Tondela. Falou de Leixões, não tem Leixões. É só conversa fiada. Então, o plano, ele faz todo sentido. Eu não vejo o Flamengo tendo, né, como se chama agora, né, uma multi-club ownership, não sei se a pronúncia é essa, peço desculpa, mas a gente vê vários clubes que... Você não erra. Posso me enrolar aqui às vezes, né, mas... e aí a gente vê clubes que, como o Arthur falou, poucos são os que permitem uma mudança. Aqui a gente viu, por exemplo, o Bragantino. O Bragantino muda tudo. O Bragantino botou até no escudo lá o tourinho lá do energético e coisa e tal. Agora, um time centenário, né, um time com tradição e até com um certo nacionalismo. Eu acho complicado o Brasil ir lá em Portugal e conseguir fazer uma mudança radical nas cores de um clube, mas eu acho que seria muito interessante para o Flamengo e para mim, e aí nisso eu vou seguir a mesma linha do Arthur, acho que é muito importante, por alguns motivos. Acho que para internacionalizar a marca Flamengo, para mim, eu acho que seria interessante, seria um bom primeiro passo. Acho que o clube passa a ter uma outra receita e, uma coisa muito importante, galera, uma receita em euro. Por mais que não seja um clube milionário, um clube que gere muita receita, essa receita é em euro. Então, naturalmente, ela tende a fazer mais volume no final das contas. E terceiro, vitrine, como o Arthur falou também, existe um risco muito grande. Aí a reportagem fala, né, que normalmente jogadores, vendas na Europa, têm valores superiores à venda Brasil e Europa. Por quê? Por que é isso que acontece? Por quê? Porque existe muitas vezes um desnível de liga e muitas vezes existe um problema de adaptação. Não é todo jogador brasileiro que vai lá e consegue jogar. O Gabigol não conseguiu e voltou para ser artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores aqui, tanto pelo Santos quanto pelo Flamengo. Então, você minimiza esse risco de adaptação a partir do momento que o jogador já está na Europa. Então, como vitrine ou como até uma escala, né, nessa venda, eu acho que faz muito sentido. Agora, como serão os moldes, eu acho que a gente ainda precisa pensar, né? Porque fala, por enquanto não seria compra, seria uma parceria, tal. Mas para mim a ideia não é essa, tá? Uma simples parceria pode ser importante, assim, você pode ter, né, essa condição de utilizar um clube aí como ponte para outras vendas maiores, mas me parece que a ideia, inclusive essa ideia, como o Arthur bem falou, estava à frente, quem estava à frente era o Tostes, né? Era a ideia realmente de ter um clube, porque o Flamengo, por pior que seja, né, as cagadas, né, que o pessoal do futebol faz, o Flamengo tem muito know-how, o Flamengo sabe como fazer muitas coisas dentro do futebol, principalmente na administração. Então, seria interessante, né, você cria uma sinergia legal de transportar aquilo que o Flamengo sabe sobre fisiologia, sobre treinamento, sobre administração, sobre marketing, para um outro clube, e aí, a partir disso, ganhar dinheiro. Então, para mim, isso aí não é... Às vezes, a reportagem ela sai cirurgicamente quando há interesse que ela saia. Isso é verdade. Agora, não é porque poderia ser uma cortina de fumaça que necessariamente é algo falso e muito menos algo inviável. Isso aí é viável, sim. A gente teria que conversar muito sobre isso. Essa é a minha grande dúvida, se nós conseguiríamos desfigurar um clube, a ponto de pegar e colocar esse escudo aí que está atrás do Arthur, entre o tablet ali e a placa do YouTube.
Tem um escudo de Remo e um de futebol. Aí vocês escolhem. Podia ser, eu escolheria esse. Esse é lindíssimo, cara. Cara, o escudo do Remo é maravilhoso. Ou tentar, de alguma forma, um híbrido, né? Sem descaracterizar totalmente, mas que você tivesse uma identidade visual imediata. Batesse o olho e falasse, ó, Flamengo. O melhor dos mundos seria o que a Red Bull fez aí. Bota aí o símbolo e muda nome do time, e muda símbolo, e se quiser muda a sede, leva para outro lugar. E aí a gente teria essa internacionalização da marca potencializada. Mas ainda que não seja possível, eu acho que sim, eu acho que o Flamengo tem um projeto nesse sentido. Agora, como o Arthur falou, né? Infelizmente, talvez não dê para sair tudo ao mesmo tempo. E acho também, a pessoa-chave desse processo era o Toches, que agora não faz parte mais da diretoria.